é Jaime Ferreira Lopes. Como o Zé disse agora há pouco, a André Luiz foi minha segunda casa espírita aqui em Brasília. Aqui eu permaneci por uns 7, 8 anos. Daqui eu fui trabalhar na FEDEF, mas ainda permaneci ligado ao André Luiz por mais algum tempo, até que veio aí a inspiração para poder fundar o Vida, Instituto Espírita Bezerra de Menezes, lá no Areal, que é uma casa que vamos completar agora no dia 8 de agosto, 11 anos de inauguração. E o nosso foco lá é a defesa da vida, né? Da concepção, desde a concepção até a morte natural. Então, o tema que nós vamos tratar aqui hoje está muito ligado ao trabalho que nós já realizamos nessa instituição. E ao final eu vou trazer aqui uma referência também a um outro trabalho que está iniciando, que não é para além do movimento espírita, não é um trabalho espírita, mas que tem a presença de muitos espíritas, que eu vou falar no final sobre ele. Bem, o tema que eu escolhi é suicídio, pandemia silenciosa. E por que esse tema? Porque, na verdade, o suicídio hoje está bem colocado dentro dessa perspectiva e nós vamos ver por quê. Nós passamos aí por uma pandemia do coronavírus e a palavra pandemia tem a ver com algo que abrange grande parte do planeta, ou todo o planeta em algumas situações, ou parte dele, mas que não está vinculado a uma localidade específica, né? Então, daí o nome pandemia. No caso aqui nós vamos falar do suicídio enquanto pandemia. E a gente começa dizendo que o suicídio é um problema hoje de saúde pública. Talvez anos atrás, muitos anos atrás, essa realidade do suicídio que já existia, mas ela não parecia tão recorrente como é nos dias atuais. Então, é um problema de saúde pública e não sou eu que estou decretando que isso é um problema. Isso é a OMS, a Organização Mundial da Saúde, assim já definiu o suicídio como um problema de saúde pública. Isso significa dizer que os estados, as nações, devem se preocuparem com este assunto, porque ele é recorrente, ele é premente, ele é doloroso e ele precisa de ser enfrentado com responsabilidade, mas precisa ser enfrentado. Bem, vamos ver primeiro uma panorâmica, e aqui eu vou trazer dados assim muito en passant. As estatísticas são muito mais profundas do que o que eu vou trazer aqui. Vou trazer alguns dados para a gente poder ter uma ideia, porque a gente está falando de algo que tem a dimensão de uma pandemia. No mundo, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirma que apesar do declínio na taxa de suicídio mundial, em razão das políticas de prevenção, a gente vai falar disso também, adotadas por diversos países, ainda há uma morte por suicídio a cada 40 segundos. Isso significa dizer que daqui a pouco, completou 40 segundos, alguém está se matando no planeta. E isso significa que 800 mil pessoas cometem suicídio por ano no mundo. Então, é um dado extremamente preocupante. São 800 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas que morrem por ano vítimas do suicídio. Isso em nível mundial. Em nível do Brasil, que nós também temos essa preocupação, que aqui também o suicídio tem essa dimensão, dados estatísticos de 2019, apresentados também pela Organização Mundial de Saúde, em relação ao Brasil,
aponta que a taxa de suicídios a cada 100 mil habitantes aumentou 7% em nosso país, ao contrário do índice mundial que caiu 9,8%. E por que em nível mundial caiu? Porque os estados começaram a ter um trabalho de prevenção, o que fez com que, em nível mundial, essa taxa caiu. Mas no Brasil foi ao contrário, aumentou. Alex Bessa, um jornalista, publicou uma matéria no jornal O Tempo, que é um jornal lá de Minas Gerais, e ele diz que em relação aos nossos adolescentes, estatística recente constatou uma crescente taxa de suicídio entre adolescentes no Brasil. Estudos da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, indicam que entre 2006 e 2015, esse índice teve aumento acumulado de 24%. Um cenário que levou o Ministério da Saúde a divulgar, em 2017, pela primeira vez no Brasil, um boletim epidemiológico de tentativas de suicídio e suicídios consumados no Brasil. De maneira geral, em todo o mundo, o suicídio olha que dado interessante. De modo geral, em todo o mundo, o suicídio é a segunda maior causa de morte no planeta entre pessoas de 15 a 29 anos, conforme nos aponta a OMS. A primeira causa de morte, que essa estatística no caso, é a violência. A violência é a primeira e o suicídio é a segunda. Números que, aliás, devem ser maiores, porque isso são os que são notificados. Mas existe a subnotificação, aquelas mortes, no caso do suicídio, que não são declaradas oficialmente. E aí o Estado não tem como registrar. Segundo ainda a OMS, as tentativas, há uma diferença entre tentativa de suicídio e suicídio, as tentativas devem ser cerca de 20 vezes mais frequentes do que o ato consumado. Isso significa dizer que as pessoas ficam tentando se matar 1, 2, 3, 4 vezes. Às vezes, na quinta vez, consegue consumar. Até porque, normalmente, a pessoa que tem a ideação suicida, ele não quer morrer. A não ser aquele suicida clássico que a gente conhece. Mas a ideação suicida denota, os especialistas dizem isso, que a pessoa não quer morrer, ela quer arrancar de dentro de si a dor que ela está sentindo. E muitas vezes ela acha que a morte é uma solução. Então fica tentando. Por que fracassa na tentativa? Porque não quer morrer. Então fica tentando para chamar a atenção de quem que ela quer que seja, para dizer que ela está sofrendo e que ela precisa ser olhada, ela precisa ser atendida, acolhida. A situação é tão grave que a entidade, no caso da OMS, determinou como imperativo global a redução das taxas de suicídio em 10% até 2020. Portanto, é uma estatística bem anterior. E nós estamos em 2022, cujos dados, evidentemente, são outros, considerando que na pandemia do coronavírus constatou-se aumento das taxas de suicídio em diversos países, inclusive no Brasil. Porque a imprensa não divulga esses números, E durante a pandemia, pela própria razão do isolamento social, muitos se viram obrigados a fazer, já com problemas de depressão, outros problemas de natureza psíquica, acabou esse isolamento agravando mais ainda, sem falar das outras causas que depois a gente pode ver um pouquinho mais na frente, o desemprego, o apartamento das pessoas que amam, enfim, uma série de causas que levou a esse aumento do suicídio durante o período da pandemia.
Bem, nós vamos falar agora sobre um pouquinho, muito rapidamente, tudo aqui é muito rápido, porque o assunto é complexo, mas aqui só para a gente trazer uma reflexão, os fatores de risco de suicídio entre jovens. De acordo com a pesquisa da Unifesp, que indicou o aumento dos índices de suicídio entre adolescentes, a desigualdade social e o desemprego são determinantes sociais relevantes para esse tema. E quando nós estamos falando de adolescentes, você pode esticar um pouco mais essa faixa etária entre os 20, 25 anos ou até 29 anos. A constatação é especialmente preocupante, observando que há no país 4,6 milhões de desalentados. O que é um desalentado? É aquela pessoa que procura trabalho, procura e não acha trabalho. As estatísticas classificam como um desalentado. E 3 milhões sem emprego há mais de 2 anos, conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Entre os jovens, 23% não trabalham nem estudam, de acordo com indicadores do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do IPEA. Atualmente, o suicídio é compreendido como um transtorno multidimensional, tem várias dimensões, não um fator só. Resultado de interações complexas entre fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais e ambientais. Então, vocês percebem que é algo bem mais complexo do que a gente possa imaginar. O aumento de desemprego e da desigualdade social produz um ambiente social de risco. Quem está dizendo isso é um psicanalista chamado Elson Azevedo, e ele diz mais. Esse psiquiatra frisa que o ambiente escolar é estratégico para a implantação de uma abordagem de prevenção. Crianças e adolescentes passam mais tempo na escola do que em qualquer outra estrutura institucional. Falar abertamente sobre questões de saúde mental nas escolas é um passo importante para reduzir estigma e facilitar acesso aos cuidados necessários. Isso é a palavra de um especialista, um psiquiatra. E nós temos visto, isso também não sai na imprensa, mas a gente volta e meia temos informações de jovens adolescentes se mutilando nas salas de aula. E a mutilação é um alerta de que algo está errado com aquelas crianças. Azevedo ainda salienta que, além de levar esse debate para as salas de aula, ele diz: precisamos capacitar os educadores. Esse é um problema muito sério, porque os educadores não recebem nenhuma instrução nesse sentido, não sabem como lidar com um adolescente, uma criança que se automutila. Esses educadores vão reconhecer os sinais de risco para o suicídio e dar o suporte inicial necessário para jovens em risco. Também devemos fortalecer os laços entre a escola e a família, orientando e alertando os pais sobre os sinais de risco dessas crianças. Quais são as principais causas de suicídio no Brasil? Depressão é uma delas. E está cada vez mais crescente o número de pessoas com depressão. E depressão é uma doença. Ela pode acometer qualquer um de nós. Em algum momento da nossa vida, e sendo doença, ela pode chegar a qualquer um de nós. Então, depressão, esquizofrenia, que é um outro grupo de pessoas, e o uso de drogas ilícitas são os principais males identificados pelos médicos em um potencial suicida. Problemas que poderiam ser tratados e evitados em 90% dos casos, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria. Vamos falar um pouquinho agora, muito rapidamente também, que é muito importante isso. Vocês podem encontrar isso na internet se quiserem aprofundar. E tem obras também especializadas sobre esses assuntos, e sobre esse assunto aqui em particular, que é a questão do trabalho da prevenção. Essa prevenção pode ser exercida e pode ser estimulada. Por isso temos aí o mês de setembro, chamado Setembro Amarelo,
exatamente para nos chamar a atenção sobre esse tema. A doutora Lívia Vitente, uma antropóloga especialista em suicídio da UNB, ela diz: o suicídio é um fenômeno complexo, multifacetado e de múltiplas determinações que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, não escolhem se é pobre, se é rico, idades, se é criança, jovem, adolescente ou idoso, orientações sexuais e identidades de gênero. Mas o suicídio pode ser prevenido, ela nos diz, e é verdade, pode ser prevenido. Saber reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou em alguém próximo a você pode ser o primeiro e mais importante passo para evitar que alguém se mate. Por isso, é preciso que fiquemos atentos se as pessoas que estão, ou a pessoa, as pessoas que estão ao nosso redor, têm comportamento suicida para que a gente possa ajudá-lo. E como é que a gente vai descobrir isso? Né? Os sinais de alerta não devem ser considerados isoladamente. Não é assim um ou outro. Muitas vezes é um conjunto de sinais de alerta. Não há uma receita para detectar seguramente quando uma pessoa está vivenciando uma crise suicida. Nem se tem algum tipo de tendência suicida. São duas coisas distintas. Quando a pessoa está em uma crise suicida e quando ela tem uma tendência a ser suicida, a se tornar um suicida. Entretanto, o indivíduo em sofrimento pode dar certos sinais que devem chamar a atenção de seus familiares e amigos próximos, sobretudo se muitos desses sinais se manifestam ao mesmo tempo. Isso aqui é muito sério. Muitas vezes a família, quando perde alguém vítima do suicídio, a família toda depois adoece, porque ela fica: por que eu não percebi? Por que eu não descobri que essa pessoa estava com essa tendência de se matar? Então é muito importante isso. Então o primeiro sinal é o aparecimento ou agravamento de problemas de conduta ou de manifestações verbais durante pelo menos 2 semanas. Quais são essas manifestações? Irritabilidade, a pessoa não era assim, passou a ser. Né? Mudanças de humor, aquela pessoa que amanhece sorrindo e à tarde cai num processo de depressivo, entra num processo depressivo. Né? Deixar de fazer o que gosta é outro sinal que tem que ser observado. Se isso é vez ou outra, não. Mas se é recorrente durante 1 ou 2 semanas, é o que os especialistas nos dizem, é preciso ficar atento. Ou ele gosta tanto de fazer isso, ou ela gosta, por que não está fazendo agora? Né? Ou por que essa irritabilidade de uma hora para outra durante um período de 1 ou 2 semanas? Essas manifestações não devem ser interpretadas, diz os especialistas, a doutora também aqui nos diz, essa que nós estamos citando, como ameaças nem como chantagens emocionais, mas sim como aviso de alerta para um risco real. Porque muitas vezes a nossa tendência isso é bobagem, está querendo chamar atenção. Nunca faça isso, nunca pense isso de alguém que você percebeu com esse tipo de comportamento de uma hora para outra. Outro alerta: preocupação com sua própria morte ou falta de esperança. As pessoas sob risco de suicídio costumam falar sobre morte e suicídio, mais do que o comum. Confessam se sentir sem esperanças, culpadas, com falta de autoestima e têm visão negativa de sua vida e futuro. Essas ideias podem estar expressas de forma escrita, no caso das crianças, por exemplo, ou de adultos também, ou de idosos, verbal, manifesta isso verbalmente, ou por meio de desenhos, no caso das crianças. E aí outro problema, que às vezes você não consegue interpretar o desenho, né? Que aquela pessoa está dando ali um sinal. O outro sinal de alerta: expressão de ideias ou de intenções suicidas. Fiquem atentos para os seguintes comentários. Pode parecer óbvio, mas muitas vezes são ignorados. A pessoa diz assim: eu vou desaparecer.
ninguém nem nota. É um alerta. Vou deixar vocês em paz, uma hora eu vou deixar vocês em paz. Às vezes a gente acha que eu deixar em paz é porque houve ali uma discussãozinha qualquer, a pessoa quer. Não, ela está dando um sinal de que alguma coisa está errada com ela. Ou ela diz, eu queria poder dormir e nunca mais acordar. É outro sinal de alerta. Ou ainda, ela diz, é inútil tentar fazer algo para mudar. Eu só quero me matar. Essa frase aqui, se alguém diz, é o alerta máximo, vermelho, de que ela está com uma ideação suicida. E o quarto alerta que os especialistas nos dizem é a questão do isolamento social. As pessoas com pensamentos suicidas podem se isolar, não atendendo a telefonemas, interagindo menos nas redes sociais, ficando em casa ou fechadas em seus quartos, reduzindo ou cancelando todas as atividades sociais, principalmente aquelas que costumavam e gostavam de fazer. Como o tempo não nos permite dialogar demais aqui sobre este ponto, nós vamos agora fazer uma breve reflexão sobre a visão espírita do suicídio. Então, até aqui, eu trouxe para vocês de maneira muito rápida, pinceladas, estudar uma palestra, só isso aqui dá uma palestra inteira, ou um seminário inteiro, sobre essa questão desses elementos. Mas não dá, o tempo não nos permite isso aqui. Mas eu acho que não poderia, numa casa espírita, ir fazendo uma palestra para um público espírita, não falar dessa dimensão da visão espírita sobre esse tema, sobre esse assunto. Mas aqui o que eu queria, para finalizar essa parte, é dizer, nós temos que falar sobre suicídio. Havia um tabu que dizia, não se fala de suicídio, as pessoas, nós temos que falar. Os meios de comunicação têm que se falar. Os especialistas nos dizem que a gente não pode falar sobre os meios de se fazer, de se cometer um suicídio. Isso não. Você não deve propagar os meios, porque às vezes alguém, até mesmo quando você vai fazer uma palestra numa escola, você não pode falar dos meios, porque às vezes tem alguém na plateia que está exatamente querendo saber qual é o meio mais adequado para se matar. A gente não fala dos meios, mas falar do suicídio, falar da prevenção, do que pode ser feito para prevenir, isso sim, ele deve ser feito. Bem, nós vamos então para a visão espírita do suicídio. Lá no livro dos Espíritos, na questão 944, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: tem o homem o direito de dispor da vida? E os espíritos são absolutamente taxativos. Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. De qual lei? Da lei divina, do direito à vida, da preservação da vida. Então nós precisamos refletir sobre a importância da paternidade. Deus é Pai de todos nós. A importância da paternidade de Deus e na sua bondade em nos conceder a vida. Porque nós aqui estamos hoje encarnados, é porque em um dado momento da nossa história, Deus nos criou com um espírito simples e ignorante. E a partir daí, nós iniciamos a nossa trajetória evolutiva. Mas foi Ele, Deus, que nos criou. E só Ele cria os espíritos. Nesse sentido, cada existência é importante para o espírito em seu processo evolutivo. Depois do coronavírus, depois da Covid, minha boca fica resseca com muita facilidade. Então, cada nova existência, Deus nos dá a oportunidade de vencermos nossas dificuldades e seguir adiante. Haverá reencarnações em que a dor é mais urgente para o espírito, mas necessária para o seu processo de aprendizagem. Gente, se nós estamos aqui encarnados neste planeta de provas e expiações, é porque é necessário que aqui estejamos, para que o nosso processo evolutivo aconteça a partir dos nossos resgates, que normalmente acontece pela dor.
seja ela de que natureza for. Mas isso faz parte do nosso processo evolutivo. A pergunta que fica é, após o suicídio, o que acontece? Essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? Obrigado, Zé. Essa é uma pergunta que muita gente se faz. Após o suicídio, o que acontece? Acontece que a mente fica estacionada no suicídio. Essa é a resposta. E aí nós vamos trazer aqui uma obra clássica na doutrina espírita, que foi psicografado por Ivone Pereira do Amaral, chamado... Olha, me ajuda aí, Zé. Eu também, a Covid me fez isso também. Eu penso e o pensamento não vem. Memória de um suicídio. Pronto, veio. Está escrito aí. Memória de um suicídio. Eu fui buscar aqui na minha mente e não veio. Então, nesse livro, Memórias de um Suicida, que é uma obra clássica que trata desse assunto, psicografada por Ivone Pereira do Amaral, que aliás fez uma espécie de laboratório antes dessa obra ser psicografada, porque elas se desdobravam no mundo espiritual, lá onde os suicidas estavam, né? E claro, tudo isso conduzida pela espiritualidade, para que quando o Camilo, que é o autor dessa obra, pudesse psicografar, ela pudesse ter condições melhores de traduzir o que ele ia trazer nessa obra. Então, lá nessa obra tem um trecho que diz assim, ele diz assim, que a contagem do tempo para aqueles que mergulhavam nesse abismo estacionara no momento exato em que fizera para sempre tombar a própria armadura de carne. Daí para cá só existiam assombro, confusão, enganosas induções, suposições insidiosas. Igualmente, aí ele coloca-se nesse grupo, né? Ignorávamos em que local nos encontrávamos, que significação teria nossa espantosa situação. Alguns acham que essa obra ela é um pouco, e algumas pessoas realmente têm que estar muito bem preparada emocionalmente para ler, porque é uma obra pesada, as informações que ele traz. Então, o Camilo está dizendo que a mente fica estacionada depois do suicídio. É como se a mente parasse naquele ato e ali se estabelecesse. Para sempre? Não, porque não existe isso, não é para sempre, mas vai ficar por um bom tempo nessa situação. A primeira consequência para o espírito que comete suicídio é congelar, entre aspas, a mente no instante em que se mata, principalmente quando o instrumento que é utilizado é um instrumento tipo arma de fogo, por exemplo. Né? O espírito sofre uma espécie de colapso e fica preso às impressões ao gênero de suicídio que cometeu. Quando por exemplo, através de outros instrumentos, por exemplo, o veneno, toda a parte gástrica fica perispiritualmente comprometida. Não consegue identificar em um primeiro momento que desencarnou, porque ele não se vê morto, mas sofrendo as consequências do ato praticado. Veja agora que situação, porque a pessoa ali se matou querendo arrancar de dentro de si um sofrimento e a dor. Quando ele passa para o lado de lá, percebe que não mudou, que a dor, ele era exatamente o que ele sentia, ele continuava sentindo com um agravante. O ato, a forma como ele praticou o ato, trazia ainda mais dor e mais sofrimento. Aqui nós estamos diante da lei de atração, ação e reação. Nas peripécias que o suicídio, aí volta ainda na obra Camilo, na obra Memórias de um Suicida, Camilo, que é o autor o autor espiritual dessa obra, na primeira parte, no capítulo 1 nos diz ainda que nas peripécias que o suicida entra a curtir depois do desbarato, porque prematuramente levou ao túmulo, o vale sinistro apenas representa um estágio temporário, sendo ele para lá
encaminhado por movimentos de impulsão natural, com o qual se afina até que se desfaçam as pesadas cadeias que o atrelam ao corpo físico terreno, destruído antes da ocasião prevista pela lei natural. O que ele está querendo nos dizer? Primeiro que tem a gente precisa esclarecer. Não existe um único local onde que todos os suicidas vão se reunir ali. Não. A atração vai se dar por outros suicidas em lugares diversos. Nesse caso aqui, o autor chamou isso de vale sinistro, ou alguns traduzem isso como vale do suicídio. Mas não é o único local, né? O espírito vai ser atraído de acordo com a atração que ele tem ali naquele momento, em relação a outros que cometeram o mesmo ato, mas em locais diferentes. Por causa do fluido vital que ainda existia no corpo físico, o espírito não consegue se desligar dos despojos físicos. Alguns ficam presos ao corpo físico, aos despojos, né? A matéria. Assim, o espírito sofre as consequências do ato que praticou, sofrendo as dores e as agonias da morte prematura. Fica durante algum tempo, não para sempre, ligado, aqui nós temos a diferença, e não é a diferença, é a informação que desfaz uma compreensão de que o suicida é uma pessoa que está destinada a um suplício eterno. Não existe isso. Até porque muitos se reencarnam exatamente para superar essa dificuldade, né? Então fica durante algum tempo ligado ao corpo físico em regiões inferiores do plano espiritual. Regiões inferiores do plano espiritual. Vai para lá impelido por uma atração irresistível por causa de sua vibração e sintonia com outros espíritos que também se suicidaram. Um outro tema, suicídio perispírito e vida futura, ligado a esse assunto mais geral. Allan Kardec, no livro Do Céu e Inferno, capítulo 1, segunda parte, itens 11 e 2, diz o seguinte: o seu gesto criminoso, o gesto do suicida, causa ao corpo fluídico um abalo violento e prolongado que se transmitirá ao organismo carnal pelo renascimento. A maior parte deles volta enfermo à Terra. Estando no suicida em toda a sua força, a vida, o ato brutal que despedaça, produzirá longas repercussões no seu estado vibratório e determinará afecções nervosas nas suas vidas futuras terrestres. Quando o espírito suicida, aquele que se suicidou, às vezes até mais de uma vez, pode e tem a oportunidade do seu planejamento reencarnatório, é uma coisa. Mas quando isso não há possibilidade, que as chamadas reencarnações compulsórias, aí a situação é bem diferente. Porque o suicida, mesmo reencarnando, ele traz as vibrações do que ocorreu anteriormente. No momento do suicídio, o espírito desorganiza e lesiona as células perispirituais, e isso causará longas repercussões no seu estado vibratório. Somente em olha a palavra, olha o que eu vou dizer aqui agora. Somente em sucessivas reencarnações o espírito poderá novamente se curar. Às vezes, uma reencarnação não é suficiente para recuperar o dano causado ao perispírito no suicídio cometido anteriormente. Às vezes precisa mais de uma reencarnação. E isso quando suicida, numa encarnação anterior, reencarna e comete novamente o suicídio. E isso não é um caso, vamos dizer assim, isolado. São casos que acontecem de pessoas que cometem suicídio em reencarnações sucessivas, o que agrava mais ainda a sua situação.
Reencarnação e consequências dos próprios atos. Aí, Camilo Cândido Botelho, nessa obra Memórias do Suicida, lá na segunda parte, capítulo 7, diz assim, aí falando dele mesmo, que foi suicida, né? Ele diz, tomei a resolução inadiável. Seguirei amanhã para... Olha, esse é um espírito que teve a oportunidade da preparação reencarnatória. Seguirei amanhã para o departamento de reencarnação a caminho do recolhimento, para tratar do esboço corporal físico terreno, cuidando de pesquisas para um ambiente mais propício ao renascimento reparador. Consultei todas as autoridades da colônia afetas ao meu caso e foram unânimes em me reanimar para o indispensável e proveitoso sertão. Então aqui o Camilo teve essa chance, essa oportunidade de poder ir ao departamento de reencarnação e começar a discutir o seu processo reencarnatório da maneira que fosse mais plausível e que ele pudesse se comprometer. Vejam que Camilo necessitou programar a própria reencarnação e ele relata-nos que haveria de ficar cego aos 40 anos. Está na programação da reencarnação dele. Como decorrência do suicídio e de um ato praticado contra um escravo seu em uma de suas reencarnações. Portanto, resgate de atos praticados em 2 reencarnações. Uma, ele prejudicou alguém, no caso do escravo. A outra, ele se matou, né? Se colocou contra si mesmo. Então, na reencarnação seguinte, ele tinha que ficar cego aos 40 anos, decorrente. Isso é a programação que ele estava ali se programando para isso. Bem, profilaxia, compreensão da dor como um processo reeducativo. Então, vou recorrer um pouco aqui por causa do tempo. Então, vamos dizer que a escola de Jesus, preparando o nosso espírito para a construção do mundo melhor, um mundo de amor e paz, e não obstante os conflitos e guerras que temos sofrido, ou que estejamos sofrendo, nós então vemos que para nós o suicídio já adquire dimensões diferentes, porque nós somos chamados para valorizar a vida, a compreender o sofrimento como um processo educativo e reeducativo de nossa personalidade. Então, o suicídio para nós, os cristãos, é algo de ingratidão para com os poderes supremos que regem os nossos destinos. E quem fala isso para nós nada mais nada menos do que Emmanuel. Haverá reencarnações em que a dor é mais pungente para o espírito, mas necessária para seu processo de aprendizagem, entendendo que nas sucessivas reencarnações, ora acertamos, ora erramos, e compreendendo também que somos responsáveis pelos nossos atos, será também necessário reparar tudo aquilo que de mal fizemos a nós e aos outros. No caso do suicídio, é comum que o espírito sofra de doenças físicas que tenham relação ao tipo de suicídio que praticou. Vou dar só um exemplo. Se o suicídio foi por arma de fogo e essa arma de fogo atingiu o coração ou a cabeça, ele vai vir com alguma deficiência física nesses órgãos, né? Quando é na cabeça, muitas vezes pode vir com uma doença psíquica, né? Uma demência, algo nesse sentido. Quando é com o coração, muitas vezes pode ter um problema. Isso aqui não é assim também matemático, né, gente? A gente não pode dizer que é assim e vai acontecer assim, mas tem essa probabilidade, né? E nós espíritos muitas vezes temos uma mania de achar que é assim e vai acontecer assim. Nem sempre. Depende de muitos fatores, de muitas circunstâncias. Bem, outra profilaxia, ter a certeza de que a vida continua. Essa é uma outra profilaxia no sentido de prevenir contra o suicídio. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, em que sábio ele será tanto mais ditoso, quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer no mal pior,
mais longo e mais terrível. Isso é Allan Kardec que nos diz isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Nós estamos terminando. Uma outra forma de prevenção do suicídio é ter a certeza de que a vida continua. Essa crença ajuda aquele que sofre de que toda dor passará. Quem é materialista, nós vimos aqui na leitura que fizemos de preparação, fica mais difícil, porque não tem essa dimensão da vida futura. Bem, eu vou ter... Quanto tempo? Já esgotou o tempo? Já esgotou. Eu vou ter que adiantar nessa questão da prevenção. Tinha mais coisas para falar. Eu queria só pedir mais um tempo, só para dizer no que diz respeito à prevenção. O suicídio é prevenível. Isso não sou eu que estou dizendo, são os especialistas que dizem, né? E a gente precisa superar os arroubos condenatórios e caminhar no sentido da misericórdia, do perdão e, sobretudo, do amor que cobre a multidão de pecados, como dizia Paulo, o apóstolo. Boa tarde a todos e a todas.